Aleluia! Cristo ressuscitou. Que alegria, meus irmãos, estamos aqui para rezar o 5º dia da preparação para a consagração de São José. E ainda estamos dentro da 8ª da Páscoa, essa festa que se estende até o próximo domingo. Nós estaremos celebrando a festa maior da igreja, a festa da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor. E é com muita alegria que nós estamos aqui para preparar, para a gente estar preparando para a consagração de São José. Meus irmãos, se você ainda não tem esse livro, que é o livro da preparação para a consagração de São José, adquira o seu livro o mais rápido possível, que chegará para você ainda às vezes essa semana, tem para comprar na internet, chama Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual, do Padre Donald. Então vale a pena, essa capa aqui é um livro que vale a pena a gente ter, para a gente mergulhar e se aprofundar nos ensinamentos de São José. Então vamos começar então o 5º dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5º dia. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. O beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: quão grande é a sua união de São José com Deus, quão sublime seu dom de oração, quão maravilhosa é a direção do Espírito Santo. Então vamos começar a leitura de hoje. O Espírito Santo quer que você conheça e ame a São José. Exceto pela vida de Nossa Senhora, o Espírito Santo foi mais ativo na vida de São José do que na vida de qualquer outro santo. O Pai terreno de Jesus nunca fez nada sem buscar a direção do Espírito Santo. A docilidade de São José em relação ao Espírito Santo permitiu que ele se comunicasse com Deus mesmo dormindo. São José deseja que você seja dócil em relação à direção do Espírito Santo, para que possa ser conduzido pelos caminhos da santidade. O que é santidade, afinal? É algum cume espiritual inatingível que você nunca poderá alcançar? Não. A santidade é viver em comunhão íntima e amorosa com Deus. Mais especificamente, santidade é observar os 2 grandes mandamentos do amor de Deus e ao próximo, evitar o pecado, levar uma vida de virtudes e permanecer na graça santificadora. Nada disso é possível, meus irmãos, sem a presença do Espírito Santo em nossa vida. Onde São José está presente, o Espírito Santo também está. E São José lhe diria que, se você quiser viver pleno com o Espírito Santo, ele é um elemento fundamental, a oração. Sem oração, você nunca será capaz de ter intimidade com Deus. Sem oração, você não será capaz de seguir a direção do Espírito Santo. Para ser santo, precisamos imitar a São José. Você precisa ter um coração repleto de amor com Deus e ao próximo, comprometendo-se com uma vida interior de devoção. Não entre em pânico depois de ler isso. Você não precisa se tornar um monge ou freira. A santidade é para todos. Porém, seja qual for a nossa vocação, a sua vocação, a santidade só é alcançada para quem reza e tem uma vida interior de oração, sustentada pelos sacramentos e pela caridade. São José é um modelo de vida interior para todos os seus filhos. São José não era um padre, mas ele é mais santo do que todos os padres, incluindo o padroeiro dos párocos, São João Maria Vianney. Depois de Jesus e Maria, São José é a pessoa mais santa, mais devota e mais virtuosa que já existiu, evitando tudo e qualquer coisa que desagradasse ao Espírito Santo.
Como ele fazia isso? Com oração. Meus irmãos, por meio da oração, São José encarnou as virtudes da fé, da esperança e da caridade, bem como as virtudes morais da prudência, temperança, justiça e fortaleza. São Joseph Sebastian diz o seguinte: toda a vida de São José foi interior, guardada em Deus. Ele não era tão pouco conhecido que só alguns escritores sagrados o mencionam em alguns lugares, e de sua morte pouco se sabe. Sua vida foi de oração, trabalho silencioso, sacrifício constante, mas que brilhava com o esplendor de todas as virtudes. São Joseph Sebastian. Continuando a leitura. Nunca houve outro igual a São José e nunca haverá. Mesmo assim, você pode se tornar um outro José no mundo. Você pode se tornar uma aparição de São José para os outros, se você copiar a dedicação de São José à vida de oração interior. Você pode parecer com seu pai espiritual, São José. A consagração a São José aumentará o Espírito Santo em nossa vida. Por meio da consagração a São José, o Espírito Santo reconhecerá São José em você e derramará muitas graças extraordinárias em seu coração, em sua mente e em sua alma. Você pode ser um santo. Peça ao Espírito Santo para vos tornar um outro José. Peça ao Espírito Santo que ele te encha de graças semelhantes às que ele concedeu ao coração paterno de São José. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, diz o seguinte: as almas mais sensíveis ao impulso do amor divino viram incorretamente em São José um exemplo brilhante de vida interior. São João Paulo II. Então nós terminamos o primeiro dia, mas nós temos a leitura que o livro nos pede, que é sobre o Espírito Santo. A leitura de hoje é sobre os dons do Espírito Santo. São Bernardino de Sena diz o seguinte: existe uma regra geral no tocante a todas as graças especiais concedidas a um ser humano. Sempre que o favor divino escolhe alguém para receber graças especial ou aceitar uma vocação elevada, Deus adorna a pessoa escolhida com os dons do Espírito Santo, necessários para cumprir a missão atribuída. Essa regra geral verifica-se sobretudo no caso de São José. São Bernardino de Sena. São José teve mais elevada das vocações. A mais sublime dela foi o chamado a ser esposo de Nossa Senhora e o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua missão exigia todos os 7 dons do Espírito: a ciência, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a piedade, o temor a Deus e a sabedoria. O beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: considera que o Espírito Santo escolheu apenas José para ser o protetor da Santíssima Virgem Maria, para ser seu verdadeiro esposo, e por consequência nenhuma criatura pode chegar à mesma glória deste santo. Continuando a leitura, São José foi escolhido não só para ser o protetor de Nossa Senhora, mas também para ser o protetor de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus e Maria já estão no céu, mas você não está. Isso significa que a missão de São José ainda continua. Do céu ele guarda aqueles que são confiados em seu amoroso cuidado e pede ao Espírito Santo que derrame dons sobre os seus filhos. Você tem uma missão: tornar-se santo, amando a Deus em verdade e ao próximo com compaixão. Você precisa dos 7 dons do Espírito Santo em sua vida. Eles o ajudarão a assemelhar-se a seu Pai espiritual e chegar ao céu. Mas o que especificamente é os 7 dons e o que eles fazem por nós? Bem, os padres da Congregação do Espírito Santo nos dão uma resposta.
Os padres do Espírito Santo são uma comunidade religiosa responsável por propagar no mundo uma poderosa novena do Espírito Santo, que contém um excelente resumo do que são os 7 dons. Republicada com a permissão dos padres da Congregação do Espírito Santo, segue abaixo a descrição do Espírito Santo conforme é apresentado na novena. Dom da ciência. Habilita a alma a avaliar as criaturas por seu valor. Em sua relação com Deus, a ciência desmascara a falsa aparência das criaturas, revela sua futilidade e destaca seu único e verdadeiro propósito de instrumento a serviço de Deus. Ela nos mostra o amor cuidadoso de Deus, mesmo nas adversidades, levando-nos a glorificá-lo em todas as circunstâncias da vida. Guiados por sua luz, colocamos em primeiro lugar aquilo que realmente importa e valorizamos a amizade com Deus acima de todas as coisas. O dom do entendimento nos ajuda a compreender o significado das verdades de nossa santa religião. Nós a conhecemos pela fé, mas é pelo entendimento que aprendemos a apreciá-la e a saboreá-la. Ele mesmo nos permite penetrar o significado intrínseco das verdades reveladas através dela e a renovar a vida. Nossa fé deixa de ser estéril e inativa, passando a inspirar um estilo de vida que nos dá testemunho eloquente da fé que existe em nós. O dom do conselho dota a alma de prudência sobrenatural, habilitando-a a decidir prontamente e com justiça o que deve ser feito, sobretudo em circunstâncias difíceis. O conselho aplica os princípios fornecidos pela ciência e pelo entendimento a um sem número de situações concretas que enfrentamos no cumprimento de nossos deveres diários como pais, professores, funcionários públicos e cidadãos cristãos. O conselho é o bom senso espiritual, um tesouro inestimável na busca pela salvação. O dom da fortaleza fortalece a alma contra o medo natural e nos sustenta no cumprimento dos deveres. A fortaleza confere a vontade de um impulso e uma energia que levam a realizar sem hesitação as mais árduas tarefas, enfrentar perigos e desprezar o respeito humano, bem como tolerar sem murmuração o lento martírio, até mesmo de uma vida inteira de tribulação. O dom da piedade faz nascer em nosso coração um afeto filial por Deus, como nosso Pai amorosíssimo. Ela nos inspira a amar, respeitar por amor a Ele, pessoas e coisas que lhe são consagradas, bem como aqueles que estão investidos de sua autoridade. Sua mãe, São José, os santos, a igreja e o chefe visível, nossos pais e superiores, nosso país e seus governantes. Aquele que está repleto do dom da piedade encara a prática da religião não como um fardo pesado, mas como um serviço muito agradável. O dom do temor de Deus enche-nos com respeito irrestrito por Deus e faz com que nosso maior medo seja o de ofendê-lo pelo pecado. É um temor que não surge não do pensamento do inferno, mas de sentimentos de irreverência e submissão filial ao nosso Pai Celeste. É o temor que está no princípio da sabedoria, afastando-nos dos prazeres mundanos que poderiam de forma alguma separar-nos de Deus. O dom da sabedoria incorpora todos os outros dons, assim como a caridade abrange as demais virtudes. A sabedoria é o mais perfeito dos dons. Sobre ela está escrito: tudo que é bom me veio com ela, e incontáveis riquezas por suas mãos. O
dom da sabedoria que fortalece a nossa fé, fortifica a esperança e aperfeiçoa a caridade e promove a prática da virtude em grau máximo. A sabedoria ilumina a mente, elevando-a a discernir as coisas divinas e alegrar-se nelas. Diante delas, as alegrias terrenas perdem seu sabor, ao passo que a cruz de Cristo oferece uma doçura divina. Então finalizamos, Mas nós vamos finalizar com uma oração pedindo a graça dos dons do Espírito Santo, os 7 dons. Ó Senhor Jesus, que antes de subir aos céus, prometeu enviar o Espírito Santo para completar a vossa obra nas almas de vossos apóstolos e discípulos. Dignai-vos conceder-me o mesmo Espírito Santo, para que ele aperfeiçoe em minha alma a obra de vossa graça e amor. Concedei-me pelo Espírito Santo a sabedoria, para que eu possa desprezar as coisas transitórias desse mundo e aspirar e buscar somente aquilo que é eterno. O Espírito de entendimento, para iluminar minha mente com a vossa luz divina e verdadeira. O Espírito do conselho, para que eu possa sempre escolher o caminho mais seguro e certo para agradar a Deus e ganhar o céu. O Espírito da fortaleza, para que eu consiga carregar a minha cruz convosco e superar com coragem todos os obstáculos que se opõem à minha salvação. O Espírito da ciência, para que eu possa conhecer a Deus e a mim mesmo e a crescer em perfeição na ciência dos santos. O Espírito de piedade, para que o serviço de Deus me seja dócil e agradável. O Espírito de temor, para que eu possa sempre estar repleto de uma amorosa reverência por Deus e temê-la e temer desagradá-lo de qualquer forma. Marcai, ó Senhor, com o sinal dos vossos verdadeiros discípulos e animai em todas as coisas com o vosso Espírito Santo. Amém. Então nós vamos finalizar agora rezando a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós vos pedimos, que mereçamos ter
por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Então hoje nós já finalizamos esse 5º dia na presença de São José, e hoje nós meditamos então a graça Deus Espírito Santo, né? Então hoje nós clamamos pela intercessão de São José os 7 dons do Espírito Santo, né? Que esses dons do Espírito Santo realmente nos façam verdadeiros santos e homens de virtudes nessa vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.